Salve pessoal, bem-vindo ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação e os seus mistérios. Você quer saber mais? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, nesse conceito de reencarnação, é sempre bastante interessante que a gente entenda alguns aspectos que são importantes. Principalmente porque as pessoas gostam, os descrentes, os céticos, né? Automaticamente gostam de jogar sempre dúvidas para fazer você pensar, mas que se você pensar bem não tem tanto sentido assim. A pessoa fala assim, por exemplo, mas só aumenta o número de encarnados no mundo, quer dizer que a produção de almas está aumentando tanto assim? Veja bem, pessoal, é muito difícil dar uma explicação complexa para alguém tão limitado quanto uma pessoa que pensa algo assim. Todo o nosso universo tem vida, vida abundante. Isso é muito óbvio e existe uma correlação com os planetas que existem vida. Existe vida também, até no nosso sistema solar, porém não vida como nós entendemos, vida no plano tridimensional. E estão em outras escalas de vibração, no plano quadridimensional, por exemplo. Então o que acontece? É muito comum a pessoa generalizar sobre o ponto de vista, o prisma que ela entende, que ela está vendo. Ela diz que é assim porque é o que ela consegue conceber, está no limite da sua consciência, ou está no limite do que a ciência atestou até agora. Só que a ciência está constantemente sendo testada. Muita coisa que disseram no passado, a ciência está comprovando agora, e isso que é o fato interessante. Até mesmo em hieroglifos e até mesmo na escrita cuneiforme, tinham informações que hoje nós estamos constatando com as nossas facilidades de lançar sondas no espaço e tudo mais. Então veja bem, pessoal, aqui o nosso planeta, quando nós falamos que nós temos 7 bilhões e meio de habitantes, e nós tínhamos bem menos habitantes no passado, isso é uma coisa bastante óbvia, até porque também a vida, né, ela se extinguia lá pelos 40 anos de idade, não tinha ainda antibióticos, a ciência não tinha avançado muito para poder prolongar a vida das pessoas. Então, vamos dizer que o habitante médio da Terra vivia de 35 a 45 anos de idade, era mais ou menos por aí. Hoje a gente fala de 80 anos de idade. É uma maravilha, 80, 85. Ainda nos anos 70, nos anos 80, se falava em 65, 75 anos. Agora pulou para 85 anos de idade. O que isso significa? Que a nossa medicina está evoluindo. Mas puxa vida, aí eu vou falar, mas então se está prolongando tanto a vida, daqui a pouco nós vamos ter gente com mais de 100 anos, daqui a pouco nós vamos ter células que vão se regenerar, nós vamos poder prolongar a nossa vida. E aí, como é que fica a espiritualidade nesse aspecto? Pessoal, não muda absolutamente nada, porque tudo que você aprender nessa vida vai ser armazenado da mesma maneira. E se você ficar jovem mais tempo, também não há problema nenhum. Você pode viver 100 anos, 110, 120, 200 anos, se você aguentar, se você tiver condições, não há problema nenhum. Em algum momento a vida irá se extinguir e você irá voltar novamente. Essa que é a grande chave do negócio, porque são os aprendizados. Veja bem, pessoal, nós somos almas muito antigas. Nós já existimos em outros tempos, nós já existimos em outras eras. Não é coisa nova, nós não estamos aqui nesse momento vivendo uma vidinha medíocre de 60, 70, 80 anos, né, e indo embora. Olha aí, uma pandemia, quanta gente foi embora cedo, mais cedo, e você acha que aí então se extinguiu por uma coisa besta como essa pandemia aí, né, acabando ceifando vidas e mais vidas? Pessoal, esse povo vai voltar tudo, e o que eles aprenderam na pandemia ficou também registrado na alma deles. Foi um aprendizado, assim como eu aprendi também algumas coisas e cheguei perto da morte, mas não morri. Mas também foi um aprendizado para mim. E se eu tivesse ido embora,
também teria aprendido, porque a vida é isso, é sempre aprendizado. Não teria outra função você estar aqui senão isso. Agora, veja bem, o pessoal fala, mas aí é muito fatalismo, porque vocês falam que a gente não pode viver no materialismo. Eu não falei isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você está vivendo a vida no plano tridimensional, você vai evoluir, você vai crescer, tá certo? A ideia é essa, você vai pular estágio acima, você vai evoluir, você vai dar um próximo passo adiante do que você deu nas vidas pregressas, tá? Por quê? Porque você está em constante evolução. Ou você pode estacionar, pura e simplesmente. Não, eu estaciono porque não importa, tanto faz a vida, vou ficar estacionado. Tudo bem, é uma opção sua. Você pode ficar estacionado, se você preferir, não tem problema nenhum. Mas do contrário, pessoal, se você for pensar que você está sempre aprendendo alguma coisa e que você carrega isso aí é super, mas super mais emocionante, porque é uma continuidade, a vida continua. E dois, e a cada vida você tem a obrigação de realização. Se você está no plano tridimensional, realize-se no plano material, realize-se da melhor maneira que você puder. Não estou falando que tem que ficar bilionário. Se ficar bilionário, ótimo, palmas para você, entendeu? Agora, do contrário, se você tem uma vida simples, você se realizou, você é feliz e você também adquiriu conhecimento, excelente também. Não há problema nenhum. Vida é interação. Esta é a diferença. É por isso que nós estamos aqui. Senão, do contrário, não faria nenhuma diferença você estar aqui na Terra ou não. Ou você, sabe, não faria diferença. Você simplesmente, o que adiantaria se você morresse nessa vida? O que ia adiantar você viver uma vida inteira por viver? Lutar em prol do quê? Se você vai embora e a tua existência vai desaparecer. Claro que o Francisco Marengo, quando for embora, ele vai, o ego dele deixa de existir. Por um tempo ainda você permanece com o teu ego da tua vida, até que você reencarne novamente, e aí você assumirá um novo ego, mas a tua essência será a mesma. E aquilo que você aprendeu, você acaba recobrando de novo, porque se o teu espírito está evoluindo e crescendo, mais rápido você recobra os sentidos das vidas passadas, e você recobra o teu conhecimento, para que você possa continuar aprendendo e até mesmo transmitindo para outras pessoas, porque isso é o principal, é isto que faz toda a diferença. Do contrário, não faria nenhum sentido. É essa que é a grande realização, é a realização da vida que continua, tá certo? Senão, o que adianta viver? Quer dizer, tanto faz, podia fazer o que fosse, porque poderia viver uma década dormindo ou acordado, qual que ia ser a diferença? Você vai morrer, vai acabar tudo, né? O que você aprendeu ou não aprendeu não vai servir para nada depois. Lógico que serve, pessoal. O conhecimento é a moeda que transforma, é a moeda que te liberta. O conhecimento aqui na Terra já é a moeda que te liberta das energias negativas que você não consegue administrar, te liberta de uma porção de coisas, uma porção de paradigmas que você não consegue entender e por isso você sofre. Percebe a diferença? Então, por isso que a gente fala, o ocultismo é a arte do bem viver. E é isso que a gente transmite sempre para vocês. Pesquisadores já estudaram muitos casos de crianças que recobram a memória de vidas passadas. Mas muitos casos. Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão ver diversos casos. Eu não vou ficar citando aqui, coisa que facilmente você vai localizar na internet. Nem vem o caso, eu teria que fazer uma leitura e, de repente, a gente até pode fazer um vídeo desses casos, porque eles são interessantes. Mas você também pode fazer uma pesquisa sobre isso daí. Um caso interessante de pessoas próximas a gente é um casal que tinha um filho, né, amavam muito essa criança, e essa criança um dia resolveu brincar, subiu numa janela, e por mais que os pais cuidassem com o maior carinho, essa criança caiu da janela e morreu. Bom,
lógico que houve um grande trauma, a perda do filho, um acidente, um minuto de bobagem, sabe? A gente, infelizmente, filho, a gente fica cuidando, fica em cima, mas acaba acontecendo acidente. Já aconteceram com meus filhos. Graças a Deus não foi nada tão grave assim. Mas se machucaram. Mas se você fica o tempo inteiro olhando, quando você virou, tirou o olhar um minutinho, aquela criança de 2, 3 anos de idade, sabe como é que é? São terríveis, né? Então aí eles aprontam e acaba acontecendo alguma coisa grave. Mas então, infelizmente, esse casal perdeu o filho. Mas o tempo foi passando, eles continuaram juntos, continuaram unidos, tiveram um outro filho, um outro menino, muito parecido com aquele que tinha ido embora. O tempo foi passando, quando o menino atingiu a idade que ele já estava falando, ele apontou exatamente para a janela e falou para o pai e para a mãe dele: papai, mamãe, eu já estive aqui. Eu sei que eu fui o meu irmãozinho, eu sei que eu caí dali. Falou claramente. Nisso, os dois começaram a chorar, choraram muito, porque eles tiveram a segunda chance de ter a mesma criança. E vocês não sabem a alegria enorme que foi eles terem escutado aquilo de uma criança de 4 anos de idade. É muito para a cabeça, sabe, pessoal? É muito. E ele nem sabia, esse menininho era muito novo. Sabia que tinha sofrido um acidente e tal, mas não sabia onde. Eles nem iam ficar apontando para dizer o que tinha acontecido. Lógico que não, né? Mas, no entanto, pessoal, um negócio fantástico aconteceu. E esse casal ficou muito, muito feliz. Daí, alguma coisa assim tão maravilhosa como essa, que modifica as nossas vidas. Mas aí o pessoal pode falar assim: qual o sentido da vida eterna se a gente não lembra das nossas existências? Não, não é isso. É que muitas vezes nós temos a nossa vida, né? A nossa vida, nós temos diversas vidas. O fato é o seguinte: nós temos diversas vidas, diversas convivências, e de repente nós estamos presos num círculo kármico com outras pessoas. Tá certo? Então veja bem, o que acontece nesse caso especificamente? Quando você volta, muitas vezes não é interessante que você saiba que, sei lá, de repente o teu irmão foi um inimigo teu numa vida passada. Não é interessante que você recobre a consciência de tudo que você aconteceu. É interessante que você viva da melhor forma, que você aplique tudo que você adquiriu em vidas passadas de conhecimento para viver bem com todos que te cercam, seja amigos, sejam inimigos. Se forem inimigos, tentar desfazer essa inimizade. Se não, pelo menos não contra-atacar no mesmo nível, que eu acho que não vale a pena. Você, como estudante do ocultismo, você tem que estar degrau acima das pessoas que não compreendem, não é verdade? Não é isso que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser o Cristo pendurado na cruz, e nem que a gente tem que dar outra face, mas a gente não precisa revidar. Nós não precisamos entrar no mesmo nível vibratório que a pessoa, certo? Que está nos atacando, tentando nos atingir. E a gente fazendo isso, principalmente sendo uma pessoa da família, a gente dá um passo seguro para a nossa evolução e ajuda na evolução dessa pessoa que um dia vai falar: puxa, não adianta fazer mais nada, ele mudou, ela mudou. Tudo que eu falo, ele vem com uma palavra de amizade, ele vem, eu vou parar com isso. Um dia vai cair essa ficha. E é isso que importa, essa transmutação que você é capaz de fazer com as outras pessoas. Transmutar corações, transmutar almas, trazer conhecimento. Essa é a grande chave. E os animais, eles reencarnam? Os animais reencarnam quase que instantaneamente. Quando eles morrem, eles já reencarnam. É um ciclo, muito rápido, mas muito, muito rápido mesmo. Por quê? Porque os animais, diferentemente de nós, eles estão associados a uma alma grupal. Os animais mais próximos do ser humano, eles vão estabelecendo uma espécie de quintessência. Não chega a ser tão evoluída quanto a nossa quintessência, capaz de construir coisas maravilhosas e fazer tudo o que a gente faz. Mas, pessoal, sem falar das coisas ruins,
Vamos falar de coisas boas nesse vídeo, tá bom? Então o ser humano ele é capaz de construir muitas coisas, de fazer coisas belíssimas também, né? Não vamos sempre pensar no lado negativo da humanidade, vamos pensar no lado positivo, para que a humanidade ela possa vibrar também positivamente. Mas o animal, ele ainda está num degrau evolutivo, então ele é preso naquele padrão, né, de alma grupal. Isso significa o quê? Que eu já citei várias vezes esse exemplo. O João de Barro, que é um passarinho, ele constrói uma casinha de barro. Ele não contou, ou será que contou para o filho dele, ou para o outro João de Barro, ou para o outro e para o outro, que eles precisam construir uma casinha de barro que é melhor para protegê-los contra os intempéries da natureza, contra, de repente, algum predador, não é? Então é uma forma de proteção. Mas e o outro, o pardalzinho? O pardalzinho já não, ele já faz um ninho diferente, porque isso está na alma grupal do João de Barro. Um caso que foi pesquisado e bastante interessante foi o caso dos babuínos. Os babuínos que adquiriram numa parte da África o hábito de lavar as frutas antes de comer. Eles molhavam na água e comiam. E de repente numa outra parte isolada da África, sem que tivesse contato com esse grupo, começaram a fazer a mesma coisa. Como que isso se explica exatamente? Através da alma grupal, pessoal. É isso que faz diferença. Inclusive isso aí está numa pesquisa, foi falado inclusive em programas, né, esses programas que mostram os animais e tudo mais, que eles não conseguem entender como é que houve essa correlação. Será que eles fizeram um seminário para falar que tem que lavar a fruta, que é mais higiênico, né, que evita germes, micróbios, bactérias, essa coisa assim? É claro que não, né, pessoal? É a alma grupal, é o que se explica facilmente, tá certo? O aprendizado de cada vida, ele fica armazenado numa coisa chamada registros acásticos. Alguns gostam de chamar de alma, mas a alma, ela incorpora os registros acásticos. É lá que estão todas as nossas experiências. Quando nós evoluímos, quando a gente vai atingindo parcelas do nosso eu superior, a gente vai automaticamente captando, puxando, fazendo download daqueles ensinamentos e daquela sabedoria que nós adquirimos em milhares de existências. Então isto faz a diferença, de repente, na nossa vida, até por conta dos problemas que a gente enfrenta, para a gente saber a melhor forma de enfrentá-los, de transpô-los, de transponi-los e, finalmente, ter sucesso e crescer e evoluir, tá certo? Então, existem esses registros estão lá. Quando você faz a sua transição, né, e vai para o plano espiritual, você consegue acessar aquilo, você consegue relembrar mais, porque você não está mais preso no limite da carne. Então você relembra pessoas, você vai ver que aquela pessoa que você viveu nessa vida, você já vivia com ela de outras vidas também. Pessoas que são teus filhos, já foram teus filhos em outras vidas, ou você foi filho daqueles que, né, hoje foram os seus filhos nessa última vida. Enfim, os mistérios são muitos. E o reagrupamento kármico é que é interessante, porque tudo isso se traduz em conhecimento, em aprendizado. Bom, e agora, finalmente, uma coisa que eu vou falar, uma revelação. Pessoal, o budismo está errado. Pois é, o que aconteceu que foi a Madame Blavatsky, porque ela absorvia muito da cultura budista, da filosofia budista, né? E então ela trouxe para a teosofia a teoria de que nós poderíamos retroceder, ou seja, se eu nasci um ser humano nessa vida, de repente o karma poderia me levar a nascer, sei lá, um jacaré na próxima vida, um leão, um cachorro, uma hiena, um guaxinim, vai saber o que, minhoca, enfim, isso é impossível, pessoal. Por quê? Porque quando a gente atinge a quinta essência, é aquela conscientização do eu penso, logo existo, eu estou aqui, você tem a tua consciência, não só aqui, como você tem a tua consciência quando você faz a transição para o outro lado também. Então isso você não perde, não tem como retroceder para uma alma grupal.
É impossível, mas você pode viver uma vida estagnado, sem evolução nenhuma. Isso aí é normal. Você vê aí, o ser humano aí passa uma vida, né? Eu mesmo fiz consultas aí que a pessoa fala, sempre fui cético até o momento que apareceu esses problemas de natureza espiritual. E aí eu comecei a pesquisar porque aquilo não tinha explicação. E aí começa então a pessoa a recobrar coisas de vidas passadas. Na verdade ela está só recordando e a vida conduziu ela para aquele ponto para que ela pudesse, né, recordar. Às vezes isso acontece mais tarde ou acontece bem mais cedo, como foi o meu caso. E por isso você tem a chance de recobrar muita coisa e de estudar muita coisa que às vezes você já estudou, então ficou mais fácil. E buscar novos caminhos, novos estudos, novas filosofias, novos contatos com seres espirituais. E assim você vai crescendo a sua bagagem. E finalmente, pessoal, para finalizar, a gente não podia deixar de falar de karma. Por quê? Porque karma é um conceito que está preso nessa questão de reencarnação. A reencarnação está intimamente ligada ao karma, até porque, enquanto você estiver preso à roda de samsara, à roda kármica, você terá que, novamente e novamente, você precisará reencarnar. Até chegar a um determinado momento em que você não precisará mais, porque você se libertou do karma terrestre. Então acontecem aí novas situações. Você pode se agregar ao conselho de mestres ascensionados, os mestres secretos, você pode se tornar um mestre secreto e pode ajudar a nossa humanidade. Você pode ser transferido para outros mundos, na mesma linha energética que nós temos. Há uma linha energética. É por isso que eu estou dizendo que existe a vida em outros planetas e vida até como a nossa, mais evoluída, menos evoluída, e a gente tem a chance, de repente, de ser um regente planetário, vai saber. Depende do grau que você atingiu, tá certo? Mas o karma coletivo é aquele karma, é aquele agrupamento de pessoas em que você está ligado com laços kármicos. Em todas as vidas que você vem, você volta com aquele grupo de pessoas, só que jogando em posições diferentes. Aquele que era teu irmão, aquele que era teu inimigo pode vir como teu irmão, que eu falei. Então você, de repente, essa convivência que você vai ter com esse ser, de repente pode te fazer crescer, né? Pode fazer entender o que aconteceu, onde começou a briga lá num passado distante. Tudo isso, pessoal, tudo isso acontece. Essa inter-relação é uma inter-relação de crescimento, sabe? É muito importante que isso ocorra, porque nós estamos ligados nesse laço kármico. E como é que você se desprende? Cada vez que você vai vencendo o karma com relação a determinada pessoa, quer dizer, se estreitam os laços, né, diminui o karma e cria-se uma relação pura de amor, uma relação de paz, de harmonia com aquela pessoa. Nesse momento, o karma se extingue com aquela pessoa. Então você tem a possibilidade, e ela também, de seguir por outras paragens, e você também, certo? É assim que funciona, é um mecanismo, pessoal, e é muito bacana pensar isso, porque não poderia ser diferente, é uma questão de lógica e de bom senso, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha de avisos de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, @universomágico.com, está aparecendo aí na tela. Quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com. Clica lá, escolhe o seu curso, faz a compra, vai para a seção de downloads, que você já está estando logado, e aí você já vai baixar o seu material no teu smartphone ou no seu PC. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!